e franca. Não confundir com um álbum de fotografias. Dispenso-te de me guardares como me veem à vista desarmada. Por dentro, no miolo. Essa é a outra que também sou. A mente que guia sem bússola os meus passos e atitudes. Teremos tempo de conversar a tal respeito. Devo tratar-te como é hábito tratar-se um diário e participar aqui os acontecimentos de cada dia. Cada dia é uma incerteza. Tanto se pode encontrar o príncipe encantado como partir uma perna. Menos improvável, digo-te, é partir a perna. Para amanhã, vaticino apenas a mudança de um para outro ano. Muito obrigado. Está melhor lido que escrito. Queria falar precisamente disso. Porquê é que o Mário, já com tantos livros publicados, à volta de uma dúzia, teima em não se definir como escritor? Não é definir. É uma coisa pelas palavras. Há uma palavra que eu gosto mais para mim, que é a palavra autor. Porque autor é uma coisa indiscutível. Autor é de uma coisa concreta. Eu fui o autor disto ou daquilo, ou de um crime. O autor é quem faz. O autor é quem faz. E, portanto, a palavra autor é uma palavra que eu me sabe particularmente bem. A palavra escritor, que me aparece constantemente ligada a coisa, já tenho livros e tal, pronto, não sei o quê, não é que eu faça daí grande protesto. Mas, de qualquer forma, pronto, não me é muito compreensível que, por exemplo, uma pessoa que escreve um livro e tenha a mesma designação do Sr. Essa de Queiroz. Não é? O Sr. Essa de Queiroz e o Sr. Camilo Castelo Branco, já te chamo escritores. E depois há um gajo, ou uma malta, ou ou não sei o quê, que escreve 2 livritos e vai ter a mesma designação. Bom, isto são pruridos meus um pouco, talvez, infantis, mas de resto não, mas continuo a preferir a palavra autor, porque é uma coisa concreta. Eu sou o autor, pronto, para o bem e para o mal, sou o autor disto ou daquilo, das coisas que faço. Mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa a propósito do papel e do não papel. Há um autor, escritor português, que é professor de uma universidade nos Estados Unidos, que é o Onésimo de Almeida, e que é, sobretudo, um fotógrafo por escrito de acontecimentos e de coisas curiosas que ele vai descobrindo, e tem crónicas interessantíssimas, porque ele tem um olhar sobre a vida e vai surpreendendo coisas. E há uma crónica dele que se refere a um homem que era o sábio dos sábios. Era o sábio a quem todos os sábios iam pedir ajuda, ou veja-me lá, isto está bem. Os outros sábios que publicavam grandes trabalhos, isto passava nos Estados Unidos, lá na Terra, iam lá e digo, professor, eu acho que fiz uma trabalho, mas pode-me passar aí os olhos e tal. Bom, o homem era muito assediado para dar essa garantia do seu saber à coisa que os outros iam publicar. Por isso mesmo, a sala dele estava repleta, eram estantes cheias de papéis e livros e dossiês, isto e aquilo. A casa dele estava por fora, já havia muita coisa no chão e tal, de papéis que ele ia recebendo. E ele tinha uma secretária, que era uma jovem senhora, muito despachada e tal, mas que já não aguentava já não sabia sítio onde pôr os papéis, já não sabia. E um dia disse-lhe, senhora professor, sabe quanta estima eu tenho por si? Sabe o respeito e a adoração que eu tenho por si? A honra que eu tenho em trabalhar, em ser a sua secretária? Sabe, espero que saiba, mas se não me deixar deitar fora metade destes papéis, eu vou-me embora. O homem disse, bom, você não deve ter dormido bem. Sabe o que está aqui? Deitar fora metade destes papéis. Bom, por amor de Deus, isso foi um dia mau, que você todo, vá dormir amanhã. E ela chegou no dia seguinte e disse, Sr. professor, sabe quanta admiração, quanta estima, quanta coisa, quanta honra, mas se não me deitar fora, não me deixar deitar fora metade dos papéis, eu me embora. O homem começou a entrar.
Digo, epá, pronto, vá lá, 2 dias para casa, faça-lhe isso. Ela foi e tal, não foi dia nenhum para casa, voltou o terceiro dia e disse exatamente a mesma coisa. E aí o sábio viu que era irredutível, E então, pronto, disse, pronto, está bem, pronto, isso acho que isso é um disparate, mas pronto, faça-se de vontade, deite lá fora metade dos papéis. Olha, mas pelo sim, pelo não, e por uma questão de prudência, tire fotocópias. Esse tipo faz-me lembrar, eu também recebo muitas coisas pela internet, mas tenho que tirar o papel, tenho que fazer a foto, tenho que fazer o print e guardar o papel. Bom, então eu compreendo essa coisa da devoção que o senhor tinha pelo papel e que, pelos vistos, a secretária já tinha ultrapassado. Mas interrompi-o. Não. Falemos um bocadinho sobre o seu mais recente livro, saiu no final do ano passado. Novamente protagonizado por uma mulher, uma jovem com 22 anos. É algo recorrente nos seus livros a atração pelo sexo feminino. As mulheres, o que é que atrai tanto? Até fora dos livros. Mas o caráter da mulher é mais estimulante, é mais... Mas aqui, neste livro, eu resolvi fazer a mim próprio um exercício. E o exercício é que a mulher é que é a narradora. E, portanto, eu tive que me meter na pele de uma rapariga que tinha 22 anos, em 1969, e já vou dizer porquê, 69, o ano 1969, e pensar o que é que pensaria e como é que se exprimiria as suas ideias uma rapariga que estava num ano especial. E que pertencia àquela classe média-alta, que andava não era toda a gente que andava nas universidades, e que ela tinha sido estudante universitária e tal. E foi um ano extraordinário, 1969. E às vezes muito esquecido o espantoso salto que se deu em 1969 ao nível do pensamento. Primeiro porque vem na decorrência do maio de 68, onde aqui ela ainda foi o maio de 68, e portanto o maio de 68 já foi um sinal muito importante de uma agitação da juventude e tal. E o 1969 tivemos aqui, em Portugal, a crise académica muito pronunciada, tínhamos em 1969, pronto, os efeitos naturais da Guerra da África, onde estava muita gente, tinham lá as famílias, os filhos, e tudo. Em 1969 o homem chegou à Lua, foi qualquer coisa de extraordinário. Em 1969 estava esta criação magnífica para a época, que era a minissaia. A minissaia, a malta diz assim, epá, isto era realmente, e durante muitos anos, um país da grande castidade, e grande coisa do corpo, e não sei o quê, do corpo, e tudo o que fosse o corpo é que era pecado, e tal. Eu penso que há muito pecados maiores do que aqueles que envolvem com o corpo, e apareceu a minissaia. Ao contrário do que a minissaia não foi assim uma coisa extraordinária, sob o ponto de vista de despertar gulas nos rapazes. Não, o que foi, sobretudo, foi uma coisa mental. É que, de repente, as pessoas descobriram que não é ela por 10 ou 15 centímetros de perna que está a moral e que estão os bons costumes. A moral e que está a dignidade e que está a coisa, não está nesse mostrar mais 10 ou 15 centímetros. É uma coisa mental, é uma coisa de atitude na vida. As burcas, se calhar, são mais perigosas. Pois, exatamente. E portanto, eu meti essa senhora, essa jovem, no ano de 79, a contar uma história de ficção, lá a história dos amores dela e das coisas e tal, mas paralelamente lembrando aqueles acontecimentos todos que foram ocorrendo ao longo desse ano. Todos, só alguns acontecimentos que foram. Portanto, é um casamento de uma recordação de um ano juntando-lhe a invenção de uma personagem que viveu esse ano, não é? E, portanto, ela lá se mete com as coisas, usa minissaia, porque era desse ano, tem não sei o quê, porque era desse ano, tem um irmão na Guerra da África, porque era desses anos, e, portanto, a vida dela, sendo uma personagem de ficção, está ligada a essa realidade que era o Portugal de então. E, portanto,
eu quando me meti a escrever este livro, e está ali a minha querida editora, e ela sabe, a Cristina Ovídio, que eu disse, olha, isto tanto me dá para escrever um livro de 500 páginas, se eu tivesse tempo, como um livro de 100 pagininhas. Mas eu não tenho tempo de escrever esse livro de 500 páginas. Porquê é que eu digo isso? Porque bastava ir para a hemoteca e tirar, havia notícias e notícias e notícias, e eu podia meter todos os dias notícias tiradas dos jornais. Não era uma parte criativa, era uma parte de, pronto, de pesquisa, não é? Ia juntando. E ao mesmo tempo ia juntando a história da pequena, não é? Agora, eu não tinha tempo na altura, nem me pareceu ser o melhor processo. E, portanto, é um livro ligeiro, é um livro que tem alguma utilidade em comparar épocas, que é uma coisa que eu prezo muito, é comparar épocas, e, portanto, de 1969 só vão, ainda não há 50 anos, e como era tudo tão diferente, e como tudo nesse ano passou a ser tão diferente, ou muita coisa passou a ser diferente de 5 anos ou 10 anos anteriores. Eu quero dizer, isso acho que vê lá no livro, que quando, em 1968, salvo erro, o general Franco autorizou o biquíni nas praias espanholas, apertado pela necessidade do turismo, porque chegavam as francesas, chegavam as suecas, e portanto aquilo, e a malta queria andar como nos seus próprios países, queria andar no... E portanto o general Franco enfrentou uma quase revolta, dos gajos mais que tinham outros pensamentos da moral, porque teve que autorizar o biquíni. Nós hoje, se pensarmos assim, olharmos para trás e dizer, mas que mal tinha o biquíni, bolas, quer dizer, onde é que está a depravação do mundo por se autorizar o biquíni? E entre muitas dessas coisas, muitas ideias que se ligavam ao sentido da moral e do corpo e tal, a gente hoje ri-se. Mas porquê o biquíni, bolas? Então, mas o que é que isso tem, caralho? Mas era naquele tempo. Eu ainda tive, quando tinha 12, 13 anos, não era propriamente um tipo como um ganda caparro, era uma grifela, que andava ali. E tive os chamados cabos do mar, que eram, na altura, a autoridade que estava nas praias, a correr atrás de mim, porque eu andava sem camisola, porque mesmo um fedelho como eu, aos 14 anos, tinha que vestir uma camisola, uma camisola de alças, para não mostrar a peitaça e não despertar interesses lúbricos nas raparigas que me olhassem. Bom, então, eu achava aquilo, eu ainda não percebia nada de nada, mas dizia, mas porquê é o rei da camisola? Bom, e portanto esses conceitos e depois a vida vai mostrando que as épocas vão mudando. Muitos sentidos da moral vão-se revelando que não é aí que existe a moral é outra coisa, a moral é o nosso comportamento na vida, é a nossa capacidade de gostar dos outros, mais do que os odiar, de ter aprumo nas coisas, Mas, e portanto essa moral que vem de um tempo em que o catolicismo dava prioridade ao corpo, como todos os perigos para a moral, e o que não deixava de acontecer que se fizessem exatamente as mesmas coisas que faz hoje. Se calhar que sem tão grande perfeição, mas não sei. O que é certo é que a gente vai ver, eu aqui há pouco tempo escrevi uma coisa que era um livro chamado Cafuné, e mergulhei muito na história da rainha, de uma rainha de Portugal, na altura, porque vou já lembrar o nome, a mulher do rei, já ficou na minha cabeça, de vez em quando já tenho... Carlota Joaquina. E então, a senhora, pronto, era uma entusiasta, amante de homens, e gostava muito. E a quantidade de documentos que há sobre isso é uma coisa extraordinária. E se fosse hoje, é que se calhar vinha no Cico Notícias ou caralho, nas revistas cor-de-rosa e tal. Bom, não havia, não é? Mas isso demonstra que há uma coisa que é a condição humana. A condição humana tem que ver com os sentimentos, e com os desejos e com as oposições. Repara,
por mais voltas que um autor como eu queira dar, ou outro autor melhor que eu, ninguém inventa sentimentos. Ninguém inventa sentimentos. Porque os sentimentos da condição humana estão todos descritos nos clássicos de há 2 ou 3 mil anos. Porquê? Ou é inveja, ou é generosidade, ou é isto, ou é aquilo. São os sentimentos humanos. São conhecidos há milhares de anos e há milhares de anos que estão... E ninguém consegue inventar um sentimento novo. Não um sentimento novo. O que muda são os apetrechos. Aqui há um 300 anos, 400, um tipo mandava uma pedrinha para a janela da amada com um bilhete lá dentro. Agora manda-lhe um SMS. Bom, então, mais fácil. O que vai mudando são as coisas, mas a atitude é a mesma. O Mário sempre teve fama de sedutor. E proveito também teve? Sempre mais seduzido sempre. Seduzido, mas é evidente. Por exemplo, o mal que está aqui, há bocadinho falava das redes sociais e que como é muito melhor estar aqui. Sim, frente a frente, olhos nos olhos. Mas, por exemplo, aqui agora volta-se contra mim. Porque, estando-me a ver, vê logo que não podia ser propriamente um sedutor. Agora, seduzido com muita facilidade, porque eu... E quando digo seduzido, tenho um sentido de aproximação, de gostar das pessoas e das coisas, independentemente lá da sedução, de outro género de sedução, de gostar das pessoas e das coisas e interessar-me. E agora, essas maravilhas todas tecnológicas, todas, há coisas que um tipo fica, isto é uma coisa que não acredito que isto é disso. Mas não há ainda nenhuma, e não creio que vá haver, que se compare a essa máquina prodigiosa que é o ser humano. O ser humano que olha, que ri, que não sei o quê, que imediatamente transfere sentimentos, sensações, que faz a mão, que estende coisa, que dá um abraço, que dá um sorriso, que dá isto, que dá aquilo. Não há máquina nenhuma como isso. Não há máquina que transmita essa fantástico conjunto de emoções que o ser humano tem. As máquinas não têm emoções. Podem ter algumas que os humanos lá lhe metem, aparentemente. Mas a máquina não tem emoções. O ser humano tem emoções. E, portanto, não, é incomparável. Não é meio... E, portanto, todos os meus livros... Lá estão as novas tecnologias. Pois, cá estão. Mas todas as minhas... Porque é que eu escrevo? Sobre o que é que eu escrevo? Eu não vou escrever sobre monumentos e coisas, palácios. Digo, qualquer arquiteto escrevia e fazia isso melhor. Ou qualquer coisa fazia isso melhor. Eu escrevo sobre pessoas. Eu só escrevo sobre pessoas. E sobre pessoas porque é o meu interesse e é o meu modelo de trabalho e é a minha surpresa permanente. Eu devo ter conhecido milhares e milhares de pessoas, mas as pessoas que eu conheço são uma infinidade de pessoas do universo de meus contemporâneos. São uma infinidade. E não há duas pessoas iguais. Não há duas pessoas iguais. Nunca houve duas pessoas que sejam fisicamente e mentalmente e psicologicamente iguais. E, portanto, qualquer criativo, qualquer tipo que queira criar uma personagem, pode criar uma personagem que, pode neste aspecto ser parecido com aquele, ser parecido com o outro, não sei o quê, mas não há. Tem sempre a sua elasticidade para criar uma personagem. E repare, vou criar uma personagem. Eu nunca fiz uma personagem baseada em fulano tal ou em fulano tal. Mas, ao dar-lhe credibilidade que essa pessoa podia existir, estou-lhe a meter o cabelo no lugar do cabelo, o nariz no lugar do nariz, as orelhas não estão cá atrás, as coisas não sei o quê, não tem... Bom, tem que ser verosímil como pessoa, tem que ser, esta pessoa não existe, mas podia existir. Não é? E, portanto, está sempre assente naquela coisa que é a realidade. Não é nenhuma pessoa que a gente conhece, mas está à imagem das pessoas que a gente conhece. E era isso que... E por falar em pessoas, vamos ouvir-vos. Uma das características do nosso Porto Encontro é essa interação, a possibilidade de os espectadores também questionarem o nosso autor em foco. Assim vai ser mais uma vez. Nós daqui, a nossa visibilidade é muito má, não é, Mário? Mas talvez gente boa. Adoro. Portanto, os interessados estejam à vontade. Há aí assistentes com microfones e agora é mais fácil. Portanto, agora estou... Há aqui um senhor na primeira fila, não sei se é.
Peço-vos apenas, se possível, que tentem ser breves, uma vez que queremos ouvir várias perguntas. Boa tarde. Cumprimentar o Mário. Vi aqui por duas razões, mas agora há uma terceira. Ainda na quinta-feira à noite, na Quinta da Bonjoia, o Alberto Péssimo falou no Onésimo, com quem eu e muita gente vai estar na quinta-feira nas correntes escritas. Realmente o homem é fora de série, não é? Outra coisa, talvez há uma pergunta que eu lhe queria fazer, mas essa tem que ser em particular, porque não é isso. Diga à É que vontade. muita gente pode às vezes ficar escandalizado, não sei, não é a resposta, é o conteúdo da coisa, que é a marca dos Avelares, essa escrita erótica que o Mário apresentou no Brasil, Chega depressa, cara. no ano passado, não é? Mas essa eu ia lhe perguntar depois como é que se há de adquirir, porque eu lia em 1961. Já lá vão 50 anos, 50 e tal anos. A outra é o seguinte, o Mário deu o nome para diretor do quinzenário sénior. Ao fim de 9 meses, na ver de nascer, morreu. É o que acontece hoje. Aquela escrita da Alice Vieira, da Terrina, é para guardar eternamente. Agora uma coisa, havendo cada vez mais velhos em Portugal, muito mais velhos do que novos, a começar por nós, não é? Qual a razão porque aquilo não teve aceitação e a devida saída, principalmente pelos mais velhos? Tá, eu digo. Olha, começando por essa referência aqui à marca dos Avelares, coisa que nem 2% das pessoas sabem o que é. E eu realmente agora fui ao Brasil participar num colóquio de autores, de escritores de língua portuguesa, em que estava muita gente e tal. E eu fiquei numa série, num setor de comunicação que era sobre o erotismo. E eu escrevi realmente que o primeiro texto que tinha lido sobre erotismo, sabendo lá ser erotismo, eu nunca tinha ouvido falar em erotismo, era um texto muito atrevido, escrito à máquina e passado a papel químico e tal, e que passava de mão em mão, e que se chamava A Marca dos Avelares. E então, bom, A Marca dos Avelares, isto para coisa, era um texto erótico ou satírico, e A Marca dos Avelares, o que é? Era que havia os Avelares, da família Avelar, que tinham uma parte do corpo excepcionalmente desenvolvida. E então os Avelares tinham fama por essa marca dos Avelares. E, portanto, eu fui lá lembrar essa história toda, de que como é que os garotos, que eram na altura dos 13, 14 anos, nos divertíamos com essa história dos Avelares. Em relação ao jornal sénior, eu fui ali porque fui quase coagido por duas excelentes jornalistas que queriam fazer aquele jornal e queriam que eu fosse diretor e eu disse que não tenho vida para isso, mas pronto, mas compreendendo bem que elas precisavam dessa ajuda, pronto, que elas pensavam sempre, talvez excessivamente, que a minha participação daria mais vida, mais tempo de vida ao jornal. Eu nunca acreditei muito naquilo, porque aquilo não tinha bases estruturais. Hoje em dia não se põe um jornal na rua sem ter uma previsão de quanto tempo leva a dar prejuízo. Não é? Há um tempo em que ele deve dar prejuízo, até aquilo ter estrutura, ter conquistado os leitores, ter conquistado os anunciantes, ter conquistado o nome, e aquele não tinha essa estrutura. E, portanto, eu nem sequer posso dizer que aquilo era que eu pouco fiz, eu dava-lhe algum amparo lá às meninas que faziam aquilo, mas tive pena por elas que aquilo agora tivesse, pelo menos a publicação interrompida, acho que ainda pode voltar, porque realmente o jornal era melhor com o que eu pensava que elas fossem capazes de fazer, no meu entendimento. E dirigia-se a um público muito vasto.
as pessoas de mais de 60 e tal anos são hoje 1/3 da população portuguesa. O meu raciocínio foi o seguinte: este jornal, há 30 anos, não tinha nenhuma espécie de viabilidade. Porque ainda a taxa de analfabetismo tinha sido muito grande, vínhamos de taxas de analfabetismo muito grande e não havia verdadeiramente reformas de pessoas já muito letradas, com grande habituação de leitura. E daqui a 30 anos também não vai ter viabilidade nenhuma, porque as pessoas que vão ser os reformados daqui a 30 anos habituaram-se a ler foi no computador, nas coisas, já não são as pessoas do papel, do jornal. E este jornal agora parece-me que será à altura. Porquê? Porque as pessoas que têm agora 60 e tal anos são pessoas que se habituaram à leitura no papel. E essa leitura no papel acompanhou-os ao longo de toda a sua vida. E parecia uma altura oportuna. Mas mesmo assim, pronto, eu fui apenas um mero padrinho daquilo, mas aquilo sempre disse: epá, isto tem que ter uma mecânica atrás, alguma coisa, uma estrutura forte. Não tinha, e portanto as coisas, o senhor que, pronto, tem que lhe dar a coisa, porque perdeu lá algum dinheiro ainda naquilo, e disse: epá, eu não posso acompanhar isto, disse às meninas, e portanto ele tinha, aquilo não pertencia a uma empresa forte que dissesse: está bem, nós temos este jornal, mas temos outros que vão dando para aquela coisa. Portanto, mas estou convencido que volta, não sei se pelas mesmas meninas, por outras meninas. Mais interessados? Mais perguntas? Aqui na primeira fila também. Eu gostaria de dizer que hoje em dia um jornal não consegue aguentar-se se não criar um canal de televisão. A Bal TV é um desses exemplos. O canal de televisão eu não sou de maneira nenhuma um tipo com conhecimentos da administração das coisas que envolvam dinheiro e não sei o quê. Mas o facto de a criação de um canal de televisão exige um investimento inicial sempre muito grande. Exige um investimento inicial muito grande. Porque tem que ir lá, primeiro tem que estar a gente a trabalhar, e oxalá que por isso mesmo que tivesse. Mas depois porque é tudo muito caro. E depois a publicidade, isto que chama a gente que é o teto da publicidade. Quanto dinheiro se gasta em Portugal em publicidade? Há uma verba que é um teto publicitário, que é o que se gasta em Portugal em publicidade. E depois cada vez está a ser dividido por mais pessoas, por mais entidades, porque cada vez há mais canais, porque cada vez há mais rádios, porque cada vez não sei o quê, e tal. E à medida que o dinheiro que se gasta em publicidade está a diminuir, o divisor está a aumentar. Eu jamais pensei ver o que via há 20 anos, por exemplo, que era os autocarros que fazem as carreiras em Lisboa, da Carris, não sei o quê, com os anúncios atrás, e ia atrás e olha para os anúncios. Bom, não havia essa coisa de se gastar dinheiro em publicidade nos táxis, nas coisas de rua, as empresas não gastavam aí. O dinheiro da publicidade estava canalizado para a rádio, para os jornais, mais tarde para a televisão, que também era só uma. Bom, então, e de repente começa a haver imensas coisas a disputar o dinheiro da publicidade. E isso torna as coisas mais difíceis. Repare numa coisa, porque é que, durante muito tempo, eu não sei como é que está agora, havia revistas femininas que, num quadro já de si, decrescente de publicidade e de dificuldades dos jornais, apareciam revistas femininas extraordinárias, com aqueles anúncios dos produtos que as senhoras gastam, ou coisa, quer seja domésticos, quer seja de beleza, quer seja... Por causa da qualidade gráfica. Porque os anunciantes, e sobretudo, ou também as pessoas que faziam os anúncios, gostavam de ver o seu anúncio a cores, em bom papel, em boa coisa, e isso canalizava para revistas de excelente papel e grande qualidade gráfica verbas de anúncios que anteriormente tinham pertencido aos jornais.
Epá, então vamos lá pôr o anúncio ali, tem pelo menos 3 ou 4 meses, para ao menos a gente ver o anúncio em toda a sua plenitude. E assim, de repente, havia a Máxima, a Hidrogain, era uma série de revistas femininas de bom papel, numa altura que ainda eram muito poucas a qualidade de impressão para outras. E, portanto, isto passa-se... O dinheiro tem muita influência nestas coisas. Eu tenho muita pena que isto seja assim, mas o dinheiro tem... E há outra questão também importante, que os anúncios na televisão têm baixado de preço de forma assustadora, prejudicando também a imprensa. Não? Pois, claro. É verdade, porque a televisão de antes, só dava anúncios caros e poucos. Nós vemos quase restaurantes da esquina. Sapataria, tudo ali, tal. Bom, porque isso, o que é que isso significa? Significa uma falta de capacidade de angariar os anteriores anúncios, não é? E, portanto, estamos a atravessar uma fase muito, muito difícil em muitas coisas, e a comunicação, tudo o que é comunicação está muito, não digo em perigo, mas está a sentir muito os efeitos dessas faltas de dinheiro. Uma última questão da plateia. Queria só colocar mais uma questão. Tem que ser rápido, por favor. Quais são as condições essenciais para se trabalhar num jornal? Não percebi o princípio da pergunta. Quais são as condições essenciais para se trabalhar num jornal desportivo? As condições... A condição essencial é aceitarem-nos lá. Aceitarem-nos lá. Porque é a mais difícil agora, no coisa assim. Neste momento estão a sair dos jornais pessoas de grande valor. Eu, como já foi dito, eu agora um tipo chega à sardidade, acontece de tudo, sou presidente do Clube de Jornalistas. E pronto, as pessoas que eu vou lá encontrando no Clube de Jornalistas dividem-se em 2 grandes grupos, os reformados e os despedidos. E então há muita dificuldade, porque as escolas de jornalismo são excessivas, e mesmo que os jornais já possam pôr, agora só recebemos jornalistas que tenham o curso. É uma coisa discutível, porque tal como houve grandes futebolistas que não frequentaram as escolas de futebol, houve grandes jornalistas que jamais puseram os pés ainda outro dia estive lá a assistir ao lançamento do livro do Batista Bastos, grande jornalista, alguma vez passou por uma escola de jornalismo, ou alguma vez alguém passou, e portanto houve grandes jornalistas que não passaram para a escola de jornalismo. Mas uma defesa das empresas é, o que eu, tenho que achar bem, porque pelo menos trazem uma base de uma semi-garantia. Mas só que não há lugares para tanta gente em forma de uns cursos que começaram por ser atraentes, porque é giro, ser jornalista é giro e tal. E eu sempre fui, há 20 anos para aí que eu digo isto, ou 15, tirem o curso de jornalismo, sim senhor, porque é uma coisa gira, e é o vosso apetite e tal. Mas ao mesmo tempo preparem-se para outra coisa, qualquer outra coisa, escolha outra coisa paralelamente. Porque não há nenhuma garantia que daqui a X anos haja empregos para tanta gente e este disparate todo de cursos de jornalismo. Para mim, um disparate. Portanto, vão sempre tirando outra coisa, porque provavelmente vão, pelo menos temporariamente, ter que aceitar outra coisa, e mantendo sempre o sonho de jornalista, a gente deve manter os sonhos. Mas o que se vê hoje, ao contrário do que se pensou, os jornalistas nunca foram uns tipos bem pagos, mas agora também se está a abusar. Agora há estações de televisão onde tipo, nem pagam. São sucessivos estágios não remunerados, com uma senha para almoço e tal. E há isto e há aquilo e tal. Bom, chegámos a um ponto de abuso de haver tantas pessoas com vontade de ir para essas coisas. E é o excesso de oferta que provoca, é isso mesmo? É o excesso de oferta. E as pessoas também abusam sempre do excesso de oferta. Não é? Mas há outra coisa, que é o talento. O talento.
Há duas coisas que têm que ver o talento. O que é o talento? Epá, não se pode dizer que o jornalismo é uma atividade de talento. É, sobretudo, uma atividade de saber comunicar. De saber comunicar. Como é que me chamou? Talento é outra. É exato. O poder da comunicação. Por exemplo, pode-se fazer um número de jornal, está ali um grande veterano, e a gente, epá, com 400, 500 palavras, dá-se as notícias todas, os comentários todos e tal, porque o jornalismo é comunicação e a comunicação quer clareza. Eu não digo simplicidade, porque simplicidade é uma coisa que parece diminuir. A clareza é uma coisa que, no meu entendimento, é uma virtude. A clareza ou a claridade da informação. Mas, portanto, há aquelas 400, 500 páginas da língua portuguesa que permitem transmitir tudo. O acidente, as coisas, incêndios, o resumo. Depois há outro género de coisas, de livros, por exemplo, já passando a livro, mas mesmo dentro do jornal, dentro dos jornais, ainda hoje, tenho aqui um brilhante jornalista, há um espaço que é o espaço em que o jornalista ganha a sua própria identidade pessoal, que é a crónica. A crónica já é um trabalho de uma visão individual do jornalista e não apenas o profissional da comunicação e da transmissão de um facto. O mesmo jornalista que vai, ver um acidente e não sei o quê, ele faz um relato tão objetivo, aquilo tanto fazia se fosse ele como se fosse outro, igualmente competente, está lá as coisas. Depois, se diz assim, faz uma crónica sobre isso, ou faz uma crónica. Então aí cada um ganha a sua própria identidade, porque são diferentes umas das outras. Aí o jornalista ganha uma liberdade, porque tem lá o nome e muitas vezes o retratinho, e diz, bom, isto sou eu que me responsabilizo. Não é? E, portanto, ganha a sua liberdade individual. Quer dizer, e quando eu escrevi o primeiro livro, eu tinha escrito crónicas toda a vida em jornais, e essas crónicas normalmente eram crónicas brincadas, eram crónicas de humor, eram crónicas de algumas de coisas, mas eram sempre coisas da minha natureza de criatividade individual, não tinha que ver com as coisas. E daí depois começaram alguns colegas meus, entre eles o Urbano Tavares Rodrigues, o Augusto Tabeleiro, não sei o quê, quando é que te resolves a escrever um livro? Quando é que te resolves a escrever um livro? E eu digo, tu deixa-me cá para aí livros escritos, que é uma coisa disparatada. Bom, então, mas um dia lá, numas férias lá fiz uma coisa chamada Crónica dos Bons Malandros, e pronto. Mas não era sequer para continuar. Não. Eu queria fazer aquilo para reinar, e é uma reinação, e não tinha... A minha vida eram os jornais, e era a comunicação da realidade, e não a comunicação da minha imaginação, embora, muito antes de eu pensar ir para jornalista, eu já escrevesse contos, tinha 15, 16 anos, brincados, pretensamente humorísticos, não sei se tinham uma graça, num jornal que existia em Lisboa, no bairro Alto, chamado Os Ridículos, que era um jornal satírico. E um dia um professor de português meu fez questão que eu mandasse para lá uma coisa que se chamava àquele tempo redação, e agora chama-se composição. Bom, está bem, a malta muda os nomes às coisas, e eu estou sempre de acordo, quero saber como é que chama agora, que é para não estar perdido. Não, já existia espetaculares mudanças de nomes, coisas que é exatamente o que eram. Bom, mas vamos mudando os nomes e tal. Mas, portanto, escrevi uma redação sobre uma coisa qualquer, e eu escrevia sempre, a propósito do tema da redação, eu escrevia uma história. Eu lia, por exemplo, a redação é a primavera. E eu arranjava ali um caldinho qualquer na primavera, uma primavera agitada, eu escrevi uma história. E, portanto, o Dr. Ângelo Cunha, nunca me esquecerei do nome dele, quis que aquilo seguisse para esse jornal. Eu vivia no Algarve, e o jornal ficava em Lisboa, no bairro Alto, e lá foi, e publicaram, página 3, muito bem ilustrada e tal. A minha família ficou espantada, porque eu tinha um irmão fantástico, super sábio, super inteligente e muito mais culto que eu, caralho. Só tínhamos um ano de diferença. E a minha família, quando viu que tinham publicado uma coisa a mim, olharam para mim, queres ver que se faz daqui alguma coisa? Bom, então, porque o padrão comparativo era muito mau para mim, porque o meu irmão era um gajo excepcional. O padrão comparativo que havia lá em casa era o meu irmão, pá. E o meu irmão dizia, pá, esta gaja... Bom, então...
E pronto, e portanto, antes de eu ir propriamente para os jornais, para atividades jornalísticas, já escrevi essas coisas. Houve uma altura que eu vivi tão apaixonadamente a minha vida de comunicador, de jornalista, dava-me tanto prazer, até o contra-relógio para apanhar os comboios, até o não sei quê, até o... já tens 3 minutos para acabar isso, pá, não sei quê, coisa. É o que sente mais falta. Isto está enorme, pá, passa isso a metade, aquele esterismo que muitas vezes a fechar a edição e tal, mas isso foi das coisas mais vivas, mais para mim, na minha Sempre vida. lidou bem com a pressão temporal, o Mário, de ter que terminar um texto passado 2 minutos? Era o que gostava. Eu escrevo muito rapidamente. Escrevo muito rapidamente. É evidente que quando nós escrevemos rapidamente, a palavra que ocorre é aquela que está à boca do cérebro. Quer dizer, e portanto é que eu digo, num ato de comunicação, num acontecimento, não custa nada a gente escrever. Eu aqui há tempos fui aí a um sítio e deram, foi naquilo da Póvoa de Varzim, nas correntes de escrita. E havia uma frase já digo, de um poeta português que era: cada palavra é um bocado do universo. E nós tínhamos que fazer dali uma coisa. Tínhamos que tirar daquela palavra uma ideia para escrever uma ideia. E eu disse, eu estou inteiramente de acordo com estas coisas, com esta palavra, porque cada palavra é um bocado do universo, senão não se inventava a palavra, se não houvesse no universo alguma coisa que fosse assim. E, portanto, quando se diz a palavra flor, é porque existem flores. Quando se diz a palavra mulher, é porque existe mulher. Quando a palavra acompanha aquilo que é a nossa realidade. Mas os homens sábios, perceberam, há muitos anos, que não era possível saber todas as palavras de todos os dicionários, os científicos, isto, palavras disto, ninguém conseguiria decorar todas as palavras. E então, compreender, é impossível saber as palavras todas. E então havia que inventar uma palavra que, querendo dizer tudo, não quisesse dizer nada. E inventaram a palavra coisa. A palavra coisa não quer dizer nada. Então, o fulano tal, está hospitalizado. Porquê? Olha, diz-lhe uma coisa. Bom, então o que é que vais comer? Sei lá, vou comer qualquer coisa. Bom, então, e o coisa está perfeitamente na nossa comunicação oral. A toda hora nós dizemos, dói-me uma coisa, não sei o quê, há aqui qualquer coisa que não está correta, mas aqui qualquer coisa. E o coisa, que não quer dizer concretamente nada, mas serve para tudo, passou a fazer parte da nossa linguagem oral. Mas vejam nos jornais. Se algum jornalista escreve que o homem se despistou porque bateu numa coisa. Não pode, tem que dizer o que é que bateu, o nome tem que dar o nome às coisas. Tem que dar o nome à coisa, porque senão... tem que dar, não é? Você não fazia isso, não é? Assim, bateu numa coisa, não é? E então, a seguir falou o Central que disse umas coisas. Também não pode dizer isso assim. E esta enorme vantagem que nós temos de utilizar as palavras orais, dizendo uma coisa, dizendo qualquer coisa, diz qualquer coisa. Bom, está bem. Bom, não é possível no jornalismo que as coisas são mais complicadas. Vamos ouvir agora, não qualquer coisa, mas um grande excerto de um dos livros do Mário Zambojal, é ele, A Dama de Espadas, por isso chama até nós novamente a Manuela Leitão. Peço só que desliguem a luz, se faz favor. Apresento-me de fato escuro e gravata vermelha riscada de azul no beberete que celebra o casamento de Rosália com o engenheiro que pescou em Minas. Deu trabalho a indumentária. Valeu-me Graziella, que suspendeu o trabalho na editora e foi abrir a porta da casa onde eu deixara o grosso da roupa. Falamos só o essencial, mas ela ainda se prontificou a limpar uma nódoa na lapela, enquanto assobiava.
Não mais de 30 convivas ocupam uma pequena parte do salão de festas do Hotel Equinócio, que surpreende pelos relevos do teto alto e lustres majestosos. A alvura das paredes apenas é quebrada por 2 impertinentes avisos de que é proibido fumar. O que me preocupa agora, no entanto, é chegar à fala com Eva Teresa. Descubro-a ao fundo, escoltada pelo marido e seu petulante secretário. Eles conversam um com o outro, fazendo passar as palavras diante da pobrezinha. Reparo que o olhar dela circula ao redor da sala como a procurar alguém. Domino o impulso de levantar o braço e gritar: cá estou! Avanço 3 passos na direção do trio, mas apenas para me tornar visível. Terei de lhe falar, mas a sós. E é importante. Hoje mesmo aluguei um apartamento finamente mobilado. Enfim, tenho casa para a receber e os guardiões dela estão de partida. Quando os nossos olhos se encontram, Eva Teresa acende aquele sorriso extraordinário que me deslumbra e faz crescer a impaciência pelo abraço total. Escrevi o meu novo endereço no verso de um cartão do jornal e aguardo a oportunidade de o passar sorrateiramente para as mãozinhas dela. A nossa comunicação torna-se difícil pela obstinação em recusar-me o número do telemóvel. Tenho medo e eu ligo-te. É o que responde às minhas insistências. Na verdade, ligou-me ontem, quando eu regressava da guarda. Número privado, li no visor. Mas foi bom ouvi-la, embora apressada e em murmúrio, para me passar um beijo e a recomendação de que não esquecesse a festa da Rosália. Da festa não pode dizer-se que seja de estrondo. Com o noivo vieram só os pais dele e a noiva foi parca nos convites. Lembrou-se de 3 amigas do tempo de escola, na Graça, e, devo orgulhar-me, não se esqueceu de mim. Os outros são parentes dos Lucas. Num primeiro relance, topo Dona Helena, da pastelaria, num vestido amarelo que se afigura na iminência de rebentar à retaguarda. A completar a assembleia haverá uma dezena de velhos amigos de Rodolfo, alguns acompanhados de suas senhoras, excitadas e nos trinques. Mais ninguém ele terá abraçado com a alegria de quando me viu. Foi recíproco. Estimo de verdade o homem que conheci num armazém de velharias e me encorajou a namorar com a filha, agora mulher de um brasileiro com ar de boa gente. E nem me ocorre, no caloroso encontro, que estou ansioso por me deitar com a outra filha dele. Você não imagina, Filipe, como me decepcionou chegar a Belo Horizonte para dizer olá e sumir. Ainda hoje não entendo. Olha, eu entenderia se tivesse ido na mira de retomar Rosália e se desgostasse por encontrá-la com um homem acertado. Não foi o caso. Você e ela falaram claro. Então o quê, Filipe? Por vezes, mentir é obrigatório. Vamos alargar a conversa a um novo elemento, a um terceiro elemento. Mais do que jornalista, historiador, cronista, ele é um verdadeiro garimpeiro de histórias, com 2 grandes paixões, os jornais, de que tanto temos falado aqui, e a cidade do Porto, da qual é uma figura e um símbolo. Chama até nós, pois, Germano Silva. Bem-vindo, Germano. Menino. Temos falado aqui muito de jornais, da crise dos jornais, mas sabem que há uma forma de se conseguir uma pequena fortuna nos jornais hoje em dia, que é começar com uma grande fortuna. É um bocado, conta-se essa história. Como é que vê como é que vês, Germano, esta crise dos jornais? Já ouves falar disso também há quanto tempo? Eu sempre ouvi falar de crise de jornais. Sempre ouvi falar em crise de jornais.
É cíclico. Primeiro era a taxa de analfabetismo muito elevada do país. Taxa de não é? analfabetismo, depois também os problemas da censura, que já se falaram, que criavam problemas de divulgação, quer dizer, o problema da censura era muito complexo, porque havia castigos que eles aplicavam, que era mandar as provas de página à censura, que retardava a saída dos jornais, não apanhava transportes, não chegava ao interior, não se vendia. Portanto, quer dizer, havia essa coisa. Mas sempre ouvi falar da crise dos jornais, mas elas foram sendo superadas e eu comum com as ideias do Mário, da ideia de que o papel não vai acabar e vai continuar, porque vai ter, esta crise vai ser superada. Os vossos destinos profissionais cruzaram-se muitas vezes? Bom, como disse há bocadinho, aqui há 40, 50 anos, o número de sindicalizados, jornalistas sindicalizados, não passava dos 400. Não passava. Depois, quase todos nos conhecíamos, nem que fosse de nome, e por morarmos em cidades diferentes, só não nos conhecíamos mais intimamente, mas toda a gente sabia que eram as pessoas do Jornal de Notícias, que eram as pessoas do Diário de Notícias. A Dona Wanda sabia o nome de todos. A Dona Wanda sabia de toda a gente. E, portanto, era mais... A Dona Wanda era funcionária do sindicato. Era menos gente e, portanto, era mais natural que todos soubessem de todos, da existência de todos. Evidentemente, quando se hoje fala em 8.000 pessoas ou 9.000 pessoas, já é muito mais difícil. Eu vou muito a jornais, às vezes, e a coisas de televisão e tal, e vejo muita malta nova, que me dá uma grande satisfação, ver a malta nova, converso com eles e tal. E às vezes digo assim, epá, eu devia andar, epá, desculpa lá, antes de ir embora, como é que te chamas, pá? Porque depois, se calhar, vejo qualquer coisa que não, descrito ou dito por eles e não sei, não é? Porque é muita gente, é já muitas pessoas. E oxalá que não estivessem a diminuir. Oxalá que o problema é estarem a diminuir. As histórias dos jornais também têm momentos de camaradagem e de alegria e de alguma malícia. Eu tenho estado aqui a olhar, a ver se vejo aqui algum espectador de menos de 14 anos na que eu, porque acho que não há, mas mesmo que não houvesse isto, porque eu posso contar, não é assim uma coisa escandalosa, é uma coisa que se passou, e que marca também uma atitude de uma certa malícia, de uma boémia que havia e de uma maneira de brincar com as coisas. Aí em 1960 e qualquer coisa, havia os vespertinos. Os jornais que saíam à tarde, acabaram todos. Também mais uma coisa da rapidez das informações, e o papel não acompanhava a velocidade a que chegavam as informações. Ou seja, um jornal, por exemplo, em Lisboa, por exemplo, eu trabalhei no Diário de Lisboa, quando chegava a Bragança era o jornal de ontem, não é? Quer dizer, mas as notícias já tinham chegado, porque já havia rádio, pelo menos, e essas coisas, não é? E, portanto, essas coisas foram motivando. Havia um desses jornais que tinha... Pronto, estava lá a redação, era uma redação de tudo homens, não havia, como agora é quase tudo mulheres, o que realmente alegra as redações, e eu às vezes fico espantado e vejo lá um tipo a trabalhar no meio de uma redação quase inteiramente constituída por mulheres, e digo, o que é que fazes aqui? E então, às vezes não os conheço. Está filho, então arranja-me um lugar que eu quero vir para esta coisa, isto é um jardim e tal. Bom, brincadeiras que a gente diz. Mas havia esse jornal que tinha só homens, acho que eram 19 ou 20 os redatores. E um dia o chefe da redação, como se chamava então, agora chama-se editor, também já mudou, as coisas já mudaram. E disse, olha, amanhã vamos ter aqui outra pessoa a trabalhar connosco e tal. Até que enfim, estávamos aqui aflitos e tal. E o chefe da redação disse, é uma rapariga. Fez um silêncio, madonho. E alguém disse, uma gaja. Bom, então... E efetivamente, no outro dia seguinte, estava tudo com curiosidade. Um gajo já não sequer pode falar mal, e não sei o quê, e para cá. E entre ela, que eu tive o prazer de conhecer, e tenho, agora não vejo há muitos anos, trabalhando longe de Portugal, e era realmente uma rapariga muito bonita.
E existia nessa redação um rapaz que era o símbolo do galã do cinema, dos filmes italianos dos anos 50, a popa e tal, e o ladrão tinha muita sorte com o mulherio. Tinha muita sorte com o mulherio. E atirava-se. E a malta, este gajo vai-se atirar a miúda, pá. A miúda, antes de ainda a miúda, a moça. E ele começou logo a ensinar-lhe, então ficas aqui, precisas de alguma coisa, olha, isto é uma coisa e tal, e começou, não. Bom, e as coisas foram-se passando, e ele sempre com atenções para com a nova colega, não, até que começam a encontrá-los noutros pontos da cidade, quer dizer, juntos. Os tipos andavam mesmo juntos. Mas lá dentro evitavam que disfarçavam aquilo de uma maneira extraordinária. E, portanto, às 6 da tarde, que era assim, ela dizia, até amanhã todos. E a malta, até amanhã. Começava a olhar para o gajo. E ele começava a arrumar os papéis acima da mesa. A arrumar os papéis. Aí, um quarto de hora depois, 10 minutos, o meu querido amigo, felizmente vivo e ainda prático, passava de um lado para o outro da sala, olhava o relógio e dizia, bom, vou-me pôr na alheta. Resultado, ela ficou conhecida toda a vida pela alheta. É porque essas pequenas malandrices das histórias da coisa faziam, e agora outras farão, não é? Faziam parte de uma maneira de se divertir, da malta se divertir e de brincar. Eu lembro-me que quando cheguei aos jornais, eu levo um handicap em idade e em atividade profissional ao Mário de uma meia dúzia de anos, talvez. És tão novo. Eu tenho muito mais que tu. Eu nasci em 31, tu vieste depois. Eu comecei em 56, ainda há bocado dizias que tinhas a carteira profissional de 200, eu tenho a 22. Imbatível. Mas quando cheguei havia uma jornalista, era a Aurora Jardim, que era a jornalista no Jornal de Notícias, mas não estava na redação. Ela tinha um gabinete lá ao lado do gabinete do diretor, porque não podia estar na redação, para não ouvir os palavrões na redação, não é? Portanto, e havia ocasiões, o jornal era na Avenida, por exemplo, na Avenida dos Aliados, e quando passava a procissão do Corpo de Deus, no dia do Corpo de Deus, havia umas senhoras amigas do diretor que pediam para ir para a varanda para ver a procissão, e então o diretor vinha no dia anterior, tirem-me essas fotografias aí das estampas, que as estampas eram de vidro e umas fotografias pouco convenientes para as senhoras e tínhamos que tirar. Eu cruzei-me com o Mário Zambojal num projeto muito curioso, que foi para o jornal. Meu caro, é verdade. Estamos a falar de que ano, não é? Colaborei num jornal, 77, O Mundo Desportivo, que depois foste diretor. Vieste a ser diretor. Eu era no tempo do aquele diretor, o Oliveira, que não tinha um braço. Pois, eu lembro-me dele. Portanto, foi muito antes. Mas a colaboração o Mário foi diretor, o primeiro diretor do SET, suponho que foi, o primeiro diretor do SET. Foi diretor do SET, fundador, pá. Merecia daquelas fotografias. Um dia, um colega lá da fotografia veio ter comigo, tinha ido, eu era o delegado do Semanário Jornal no Porto, ia todas as semanas a Lisboa, às umas reuniões, e ele veio, pá, tem que tirar uma série de fotografias, porque é preciso uma fotografia, vai haver aí não sei o quê. Eu achei aquilo estranho, mas enfim, ele lá me tirou umas fotografias e na edição seguinte do 7 vinha eu e ao lado, isto já foi há uns anos, não é? E ao lado vinha aquele ator do Sim, Senhor Ministro. Éramos parecidos, por vezes éramos sócios. Senhor Ministro. Eram estas brincadeiras, mas... Havia alguma rivalidade Porto-Lisboa nos jornais ou não? Não havia. Eu penso que não. A vivência era diferente. Eu e o Mário apanhámos ainda aquela cauda do jornalismo romântico.
Lisboa, os jornalistas frequentavam mais o bar, aqueles bares, nós aqui eram os cabarés, andávamos nos cabarés. Okay. Mas era uma vivência muito curiosa, porque nós tratávamos todos por tu. Eu lembro-me do sentimento de incomodidade que senti quando um chefe de redação, que na altura tinha 60 anos ou à volta disso, me chamou e disse: tu entraste para a profissão, passas a ser meu camarada, nós éramos todos camaradas uns dos outros, passas a ser meu camarada e tratas-me por tu, porque eu passo a tratar-te por tu, e eu tratei-o sempre por chefe, que era uma maneira de fugir àquela coisa. Mas era uma vivência muito curiosa. Havia nós, no Porto, havia 3 jornais que concorriam uns com os outros, mas os jornalistas, no fim da atividade, juntavam-se e comunicavam e tinham uma vivência. A vivência era diferente, nós, mesmo na maneira de comunicar e com as pessoas, nos serviços. Eu lembro-me de um episódio curioso, por exemplo, um dia o Belenenses veio jogar aqui ao Campo de Salgueiros, no Vidal Pinheiro, e o Matateu foi expulso. Foi expulso porque, por qualquer razão, o árbitro expulsou. Mas ele não queria sair porque considerava que era uma injustiça e não queria sair. E o árbitro chamou uma polícia para levar o Matateu. E o Matateu foi e chamou o cabeçudo ao polícia. E o polícia aí prendeu. Prendeu porque foi um insulto à autoridade. E ele foi preso. O presidente do Belenenses, na altura, era um major. Então meteu ali uma cunha ao chefe da polícia aqui, para o Matateu não ir para a prisão, para o Aljube, ficar lá à noite, que ele tinha que ficar lá à noite para ser julgado no dia seguinte, que o deixasse ir lá para o hotel, e ele depois, no dia seguinte, e ele foi ao julgamento. E depois nós estivemos ali com o Matateu e dissemos ao Matateu: agora dizes ao juiz assim que não chamaste nada, que absurdo. Tu disseste que absurdo. E foi assim. E ele lá disse ao juiz: que absurdo, foi o que eu disse. E ele disse assim, e o juiz perguntou: ó, Sr. Guarda, então, bem, não sei, bom, meu, então, mandou embora. Quer dizer, se trabalhassem numa redação hoje, o que é que acham que vos gostaria mais adaptarem-se? Qual seria a principal dificuldade? Essa camaradagem que havia pós horário laboral, que hoje em dia raramente existe? Epá, eu acho que as coisas... no nosso tempo Já não se pode fumar nas redações? Já não se pode fumar. Não fumar nas redações, o que é uma coisa que muita gente tem adoecido por causa de não se poder fumar. Mas olha, há uma coisa que eu fui chefe de redação de Diário de Notícias. E numa altura, já nos anos 76, 77, 78, 77, para aí, onde entre os meus estagiários, que tinham 20 anos, estava o atual representante da União Europeia nas Nações Unidas, do Val Almeida. Era meu estagiário. O outro é o João José Amaral, é administrador do BPI. Eram os meus estagiários. E outros. E eles estavam, despachavam os serviços aí à meia-noite, não sei o quê. E depois ficavam à minha espera, tínhamos 20 anos de diferença, não é? E ficavam à minha espera, cá embaixo, muitos deles, não digo todos, para eu os levar para as boates, porque eles não entravam se não fossem com o padrinho, não é? E, portanto, eu tinha muito uma relação de divertimento também com muitos gajos que eram muito mais novos do que eu. Uhum. E que estavam ansiosos por ter conhecimento de coisas que já não eram bem, que estavam a acabar. Não é? Eram formas... mas há coisas extraordinárias. Há bocadinho falámos das escolas de jornalismo e da coisa e tal, e da geração qualificada. E depois temos uns tipos da nossa idade, que são às vezes daqueles tipos que no nosso tempo é que era bom. E no nosso tempo havia coisas boas, e também havia coisas más, e agora há coisas más e há coisas boas, e toda a vida há de ser assim, e toda a vida há de ser assim. Mas eu tenho assim lá uns gajos que dizem: pá, não sabem escrever, não sei o que é estes gajos. E eu, às vezes, respondo-lhe com um facto real. Houve um jornalista muito famoso, Manel, desculpa, vou contar outra vez.
aquele, que era um excelente repórter. Um excelente repórter. Um excelente repórter no sentido de que ia a qualquer lado e ele nunca se enganou num pormenor. Nunca trocou um José por João, os 45 anos por 35 ou 54, o nome da terra, o local, todos os elementos vinham ali, era imbatível. Só que tinha um conflito fantástico com a língua portuguesa. Ele não era capaz de escrever nem um postal à família. Não era capaz de escrever o homem. Bom, e portanto ele chegava e vinha com aqueles papéis e tal, e vinha o chefe da redação ou da secção, conforme, entregar, e o outro nele ia, pegava e passava ao lado a um redator para passar aquilo a português suave, né? Para passar aquilo decentemente. Para escrever a notícia. Como nas nossas redações sempre houve coisas assim. Até que um dia o Manel vinha brutalmente entusiasmado com os elementos do acontecimento que tinha ido fazer, as notícias, coisas, e chega e diz-me: epá, hoje sou eu que escrevo. Houve um silêncio. E o Manel vai para a sala dos azulejos, que ainda existe no Diário de Notícias. Numa comezinha da sala dos azulejos, deixa o casaco, atira-se à obra e começa com uma frase que ainda hoje está na história do jornalismo português. Era meia-noite e, no entanto, chovia. E, portanto... Havia este... Eu próprio, quando comecei no jornalismo, ainda havia a categoria do repórter informador. Isto era o repórter informador. Eu fiz o estágio eram 2 anos, um estágio de 2 anos, e depois era o repórter informador, portanto, eu ia, primeiro acompanhava um redator, depois trazia os elementos e um redator. Depois, normalmente, eles iam, escreve, faz a notícia, e a gente fazia. Mas foi assim, quer dizer, havia um princípio que era fundamental, que era a comunicação, mas o rigor da comunicação. Era fundamental. Há bocado o Mário Zambojal falou na crónica, que é um elemento jornalístico importante, e nisso o Diário de Lisboa foi pioneiro, nessas daquelas crónicas do Pedro Alvim, do Castrinho, do Castrinho, do Afonso, do Assis. Foi uma geração. Eu ontem estive a ler uma entrevista que o Batista Bastos deu a um jornal de economia. Negócios. Ele ia agora no comboio. Jornal de Negócios. Ali. E quando acabei de ler a entrevista, eu disse cá para comigo, assim, sinto orgulho em ter pertencido a esta geração de jornalistas. É de facto, foi uma geração que marcou. Não havia mestre, não havia professores, não havia escolas de jornalismo, mas havia o chefe de redação. O chefe de redação era um homem fundamental, era o homem da confiança do diretor, era ele que fazia o jornal, e eu tive chefes de redação excepcionais. Não só cá no Porto, como tive um que gostei muito, que era o do jornal, morreu tão cedo. Do jornal, do semanário? O semanário jornal. O Bessa Múrias. O Bessa Múrias era um chefe de já tinha redação vindo do Diário de Lisboa. Extraordinário, que pedia um trabalho, depois pegava no telefone, camarada, obrigado. E não dizia mais nada. Assim. Mas havia o chefe de redação que era fundamental. Eu tive um chefe de redação aqui no Porto, que era um homem muito culto. Era um homem excepcionalmente viajado, ele viajava. Era um homem economicamente independente, não precisava do ordenado do jornal para viver, se quisesse viver, ele tinha. E que me surpreendeu muitas vezes em muitas coisas. Mas quando eu era um jovem estagiário, ele um dia chamou-me e disse assim: sais daqui, o jornal era na Avenida dos Aliados, sobes aqui Passos Manuel, chegas a Santa Catarina, viras à esquerda, vais até Fernandes Tomás, voltas a virar à esquerda, vais até Sá da Bandeira, viras à esquerda, sempre à esquerda, estás a perceber? Andas sempre à esquerda. E depois metes aqui à Cancela Velha e vem cá ter comigo. E o que é que vai, olhos atentos,
ouvidos atentos, e eu fiz aquilo. E não vi nada. Não acontecia nada, não vi nada. Assim, não sei o que é que ele quer. Assim. Era um dia, era uma tarde de calor, quente. Andava a ser construído aquele Palácio do Comércio que está ali na Rua do Bolhão, em Roçado da Bandeira do Bolhão. E eu passei, ainda estive ali um bocado parado à esquina do Bolhão, assim, eu não vejo nada. Mas lá, pois, quando cheguei lá, disse assim, pronto, ó chefe, já dei a volta. Agora, dessa volta que desses, do que viste, do que ouviste, há uma coisa qualquer que te ficou. E tu fazes disso uma crónica. 3 papéis, 3 linguagens. Isto era a maneira que ele tinha, que os chefes tinham, de experimentar, de ver a capacidade de improviso, de imaginação, de criatividade que as pessoas tinham, porque era este era o chefe da redação. Eu fiz uma coisa. Lembrei-me do tal edifício que estava a ser construído, cimento, cinzento, alumínios, o sol a faiscar nos alumínios, e lá numa janela um vaso vermelho, um vaso de barro vermelho, uma sardinheira e a flor. E eu pus um título que ainda hoje me orgulho. Podia ser um poema de Lorca. Sim, era o grito. No meio daquele cinzento, daqueles alumínios, daquele faiscar do sol, o vermelho da sardinheira era um grito, era uma revolta. Porque a nossa geração, os jornalistas da nossa geração, nós vivemos sempre, foi um jornalismo de combate e de resistência. Combate e de resistência à censura. Falou-se aqui da censura. A censura era uma coisa... Eles não eram assim tão broncos como parecia. Havia censores que sabiam. Eles sabiam muito bem o que é que queriam, onde é que cortavam e como é que cortavam. Mas era preciso saber dar. Eu lembro-me que uma ocasião nós tentávamos dar-lhes a volta. E eu fui nas eleições de 69, houve a inauguração de um auditório na sede da União Nacional, que era o partido do governo da altura, que era ali na Rua Santa Catarina. E fizeram um auditório grande, que tinha uma capacidade para aquele edifício, para ir para umas 150 pessoas, mas era uma noite de chuva, foi inaugurado o auditório e era a primeira sessão eleitoral da União Nacional e não estavam mais que 30 pessoas. E eu assim, como é que eu vou dizer que estavam 30 pessoas? Mas, assim, aquilo era preciso dar ali a volta, porque senão a censura não deixava passar. E então eu comecei por dizer, num amplo auditório e tal, depois o doutor fulano falou, e não sei o que mais, aquela coisa toda, fui dando assim um toque, e depois assim, no fim, foram muito aplaudidos pelas 300 pessoas que estavam presentes. Claro que o jornal foi castigado. E foi castigado nesse sentido, levar as provas de página à censura. Sabiam, por exemplo, que uma ocasião um colega da rádio tinha um programa, ia fazer um programa e tinha que mandar à censura previamente como era o programa. Diz assim, há estas entradas, há estas intervenções, há aqui uma pequena entrevista, aqui depois há o relato de futebol. E o que é que vão dizer no relato de futebol? Já vimos que o Mário e o Germano partilham não só a paixão pelos jornais, o grande sentido de humor, mas têm também uma grande jovialidade, mantêm-se sempre ativos. Qual é o segredo da vossa jovialidade? Olha, eu só bebo novo. Só bebo novo porque... Epá, eu não posso ter... Não tenho, também não sei se tenho essa jovialidade toda, mas tenho os anos que tenho. Não sou de maneira nenhuma exemplo em cuidados de saúde. Sou um miserável fumador, adoro beber os meus copos, deito-me tarde e, portanto, eu não sou de maneira nenhuma exemplar. Não sou de maneira nenhuma exemplar e talvez alguns que fossem seguir as minhas coisas acontecesse mal. A mim não me tem acontecido. Portanto, não quero morrer saudável. Não, bom, mas também não quero morrer naquela... Epá, isso... Não é os anos de vida que interessa, é a forma como se morre. Pá. Eu tenho tido, portanto, um gajo chegando à minha idade, e nós já perdemos muitos amigos, não é? E muitos morreram assim de um dia para o outro. Este gajo agora lembra-se de morrer, o estúpido. Bom, e outros sofreram muito.
E eu, para mim, o que não queria, sofreram muito. Anos penosos, anos de coisas. Isso é que é a parte chata, porque um gajo não se importa de viver menos 2 anos maus. Anos para deitar fora. Estás a ver? Esse é que... Agora, não sou de maneira nenhuma um exemplo. Agora, sempre gostei muito da noite. Sempre gostei muito da noite. De noite não há moscas, de noite não há... De noite... E há um trabalhar diferente dos relógios. Os relógios, à noite, parece que não funcionam. Vão devagarinho, aquilo. Ninguém está a dizer, epá, tenho que ir embora. Não. É outra coisa. O tempo passa com outra suavidade, com outra aceitação da sua... De dia, parece que todos temos obrigações de horas marcadas, não é? E depois acontecem coisas, a malta discute, por exemplo, cheguei tarde, muitas vezes, a casa, porque saía do século, por exemplo, ia cear, e depois aparece aquele, epá, de repente eram 6 da manhã, 7 horas, e a minha mulher dizia, pá, e eu digo, olha, um dia vais comigo, e foi fazer a geografia da madrugada, que é para ver como é que um gajo se coisas. Mas depois aconteciam coisas, os jornalistas, as mulheres dos jornalistas normalmente estavam habituadas a que o gajo lhe estava tardíssimo, vinha tardíssimo e tal. Eu conheço um caso que um tipo que chegou a casa e começa com uma verborreia, não sei o quê, e está-se a despir. Pá, desculpa, então, quando ali com os copos e tal. E ela concordou e tal. Olha assim para ele. E as tuas cuecas? E ele, olha, perdi-as. Podia acontecer agora. Mas é verdade, eu uma vez também me aconteceu uma coisa assim de brincadeiras. Está ali mais uma vez a minha editora, que conhece a minha família desde que ela é pequenina e que nos frequenta a casa e que não sei o quê, e sabe que a minha mulher sempre teve a compreensão de saber que eu não tinha uma vida igual à das outras pessoas. Não, quer dizer, Há quantos anos está casado? 50? Ela está casada há 50 e eu mais ou menos. Olha. Não, mas aqui. Estamos. E a minha mulher é uma pessoa, pronto, que é pá, compreendeu. Eu muitas vezes chegava a casa, estavam os miúdos a sair para ir para o colégio e tal, e coisa. Pronto, há estes desencontros. E às vezes era por trabalho também. Mas é sempre um trabalho, ou de prolongamento. Um gajo não jantava e, portanto, ia cear, pá. Ia cear, ainda sobre a censura. Eu chegava a um sítio que era a cave do Mundial, muitas vezes, a cave de António Augusto Aguiar, e ia comer o bife às 3 da manhã, pá, porque não tinha jantado, era uma coisa, ia cear. Um dos meus companheiros está aí, pode contar, o Carlos do Carmo. Saía do Faia e vinha à mesma hora e vinha para coisa, e às vezes vinha para comer ali o bife. E eu muitas vezes levava os textos cortados para a censura. E punha, opá, toma lá o que não podes ler amanhã e tal. E depois já tinha 2 copos e era um festival. E o gajo, pá, está aqui, ainda vais preso. Opá! E levava, fazia essa pequena rábula, dava-te olha, ele não pode ir amanhã e tal. Mas andei sempre nessas coisas de desencontros de horários, até exceto quando fui fazer os jornais da tarde, no Diário de Lisboa, não é? E, por exemplo, quando falam muito no Bairro Alto, capital da imprensa, dizem Lisboa, capital da imprensa portuguesa, não, mentira, era o Bairro Alto. O Bairro Alto é que era a capital da imprensa portuguesa, estavam lá todos os jornais, exceto o Diário de Notícias, que já lá tinha estado. E assim, como é que era a vida no Bairro Alto dos jornalistas? Ainda há pouco tempo fui uma entrevista, digo, que jornalistas? É que há 2 mundos. Há os que se levantavam muito cedo para vir para trabalhar nos vespertinos e aos que saíam daqui muito tarde porque entrar. E, portanto, os tipos da noite do Bairro Alto não são os mesmos da manhã do Bairro Alto. Os tipos chegavam às 5, 6 da tarde, os dos vespertinos, iam para casa, não é? E no dia seguinte tinham que se levantar às 7 da manhã ou coisa assim. E os da noite do Bairro Alto é que eram pessoas que chegavam, e havia todos, sei lá, eram quase todos os jornais do Bairro Alto, que chegavam muitas vezes às 2, às 3, às 4 da tarde e iam por aí fora, não é?
Portanto, há duas famílias que muitas vezes não se encontravam uns com os outros. Mas isso. Vamos ouvir agora o lado do Germano, que é, sempre foste mais diurno, não? Quando trabalhei, os jornais eram feitos de uma maneira diferente. O jornal tinha hoje o jornal é uma redação. E depois o jornal tinha a redação, tinha a impressão, tinha a tipografia, tinha a distribuição. Nós convivíamos muito com os tipógrafos. Os tipógrafos eram uma classe excepcional, de gente culta, que convivia muito, que corrigia muitas vezes, vinham lá ao fulano. Vinha cá ver, olha que, pronto, assim, havia umas brincadeiras com eles e andavam. E houve um período quando fui admitido, depois do estágio como profissional e, portanto, como repórter informador, eu passei a trabalhar à noite, mas era das 10 da noite às 4 da manhã. Eu tive nisto 6 ou 7 anos. Das 10 da noite às 4 da manhã era o meu horário. Porquê? Porque o jornal de notícias, na altura, estava numa fase assim de se impor, de se mostrar. E um chefe de redação lá criou, na última página, 2 colunas que era notícias de última hora. A minha incumbência era arranjar notícias pelos telefones. No inverno eram os naufrágios, eram os pescadores, eram as coisas. Portanto, eu trabalhava disso. Era de tal ordem que eu, nesse período, poucas vezes ia ao São João à noite, porque deixava isso para os amadores. Eu tinha as noites todas. Depois, criei o hábito das manhãs do dia. Hoje eu gosto de me levantar cedo e de ver a cidade a despertar. É diferente, mas a noite tem os seus encantos. Um dia o Assis Pacheco disse assim, opá, vou fazer aqui naquela revista do Semanário Jornal uma entrevista com 2 gajos da noite aqui de Lisboa, faz aí com 2 gajos do Porto. E eu fui falar com 2 gajos e um deles, disse assim, mas a noite era assim, ó Germano, o sol, toda a gente diz faz mal, queima, e o luar acaricia. Portanto, houve estes 2 períodos, mas eu trabalhei nos 2 períodos, nos da noite. O da noite também tinha outros inconvenientes. O chefe da redação, quando saía e ia para casa, sabia por onde nós íamos. E se havia qualquer coisa nesse dia, ele telefonava para lá. Eu lembro-me que um dia estava com o Sérgio de Andrade, no Paládio, no cabaré que era lá em cima, e vem o empregado assim, o Sr. Germano, chamam-no ao telefone. Eu assim, a mim? Eu, ali, assim, é uma senhora, não é comigo. Não é comigo. Não sei. Ele foi lá, voltou, o Sr. Sérgio de Andrade, a mim? Ele voltou lá, ele foi atender. Foi atender, veio e disse assim, estou lixado. Ele não disse estou lixado, disse outra palavra. Fui atender, era a mulher de Bruxado, o Bruxado era o chefe da redação, ele depois passou, há um incêndio num hotel no Jerez, tenho que ir para lá agora. Portanto, estas coisas também aconteciam de apanhar, as pessoas, eles sabiam onde é que as pessoas estavam, mas as vivências da noite eram de facto vivências todas. Havia um restaurante aqui que estava aberto toda a noite, que era o Transmontano, lá em cima ao pé dos Poveiros. E havia uma sala onde só entravam jornalistas, um pintor que era o Olaio, passava para lá, que ele vivia em Gaia, mas tinha um passe, ia numas caminhonetas da recolha do leite, que ele tinha da empresa, o passe, e então o motorista lá levava para casa. O Conde da Covilhã, que às vezes aparecia, e os atores, o Solnado, o Viana, essa gente que vinha de Lisboa para as revistas, e então era um empregado, era o Veloso. E então o Veloso é que servia ali. E depois aparecia ali as coisas mais incríveis, as pessoas mais incríveis. Havia um senhor, eu não sei o que é que ele fazia, suponho que ele era empregado, ele era muito amigo do Conde da Covilhã, era empregado no Rivoli, era um tipo muito divertido, que chegava lá e chegava ao Veloso e dizia assim, ó Veloso, arranja-me uns croquetes. E ele arranjava-lhe uns croquetes num prato, ele trazia o prato com os croquetes, ele ia lá a um canto, tirava ao sexo, punha no meio dos croquetes e andava pelas mesas, sirvam-se. Era este tipo de vivências que os jornalistas entenderam que estão a desaparecer, julgo eu. A nossa sessão já vai muito, muito longa, mas eu não queria deixar de incluir uma secção habitual aqui no nosso Porto de Encontro, que é a projeção de imagens do álbum de família, chamemos assim, do Autor em Foco. Neste caso, o Mário Zambojal selecionou
um leque de fotografias muito, muito interessante, que pedia que começassem a exibir. Pedi apenas ao Mário, se possível, que talvez comente melhor dali, não sei mais. De forma breve, já que estamos para lá do livro. Andas aqui com uma coisa a pendura. Opa, pois esse é o meu conselho fiscal. É a minha mulher e os filhos pequeninos. Esta fotografia deve ter 40 e tal anos, deve ter 40 e poucos anos, e portanto é a minha gente mais próxima. Esta fotografia foi tirada por um grande fotógrafo de imprensa chamado Nuno Ferrari, que era do Jornal A Bola e que eram amigos e tal, e foi feita no Estádio Nacional do Futebol, onde estava, e como vê, eu não devo ter estado muito tarde, porque isto é de manhã e estou ali com uma cara fantástica. Seguimos então? É que esta senhora foi assim que me engatou, e esta magriça depois casou comigo. E ali a minha mãe com o meu filho, o Rui. E aqui é a gente. Eu estou com os meus 3 irmãos e os meus pais. Portanto, esta fotografia de há muitos anos. Este atleta aqui mais à frente, com este cabedal todo, sou eu. E numa volta a Portugal em bicicleta fazia um calor de 50 graus e depois alguém nos ofereceu um banho de mangueira. E o Manel Dias está ali atrás de mim. O Manel Dias, que era um jornalista aqui do Porto. De Janeiro. Havia 2, este é de Janeiro. E este, como é que se chama este? Aquele lá atrás que eu conheço também. Pá, É o Frederico? Não é. Não. Então, Eu já os nomes dele não sei o quê. era daqui do O Porto. Manel Dias, que era um bom Fez muitas repórter. voltas a Portugal, Mário? Fez muitas voltas a Portugal? Fiz 2. Esta foi quando o Eusébio se casou, veio da África, mas tinha-se acabado de casar e eu estava ainda na bola e o rapaz estávamos os dois em muita forma, olha, ele já se foi. E estávamos os dois em boa forma nesta altura, eu e ele. Repara que esta vida é assim. Este senhor é um gajo Pelé que eu estava-lhe a dizer como é que se dá os toques. E eu... Carlos Pinto Coelho, menos 10 anos do que eu, um dia estou em casa, vejo aquele rodapé na televisão, há uma série de notícias de quarto de hora, começa uma notícia e diz morreu, e eu fico assim, ai, quem foi agora? E aparece-me, morreu o Carlos Pinto Coelho, que tinha trabalhado comigo uma data de anos, e era mais novo que eu, 10 anos. E esta senhora é a Marilena Sacadura Cabral. Este senhor conheço desde os 13 anos de idade, porque ele frequentava a Praia dos Olhos d'Água e a família, e depois, eu tenho mais 3 anos do que eu, depois eu deixei de o ver durante 30 anos, e um dia aparece-me Primeiro-Ministro, e esta fotografia é tirada, não na presença da República, evidentemente, mas nos jantares da entrega dos prémios Gazeta, na verdade, onde eu tenho que servir de anfitrião, na minha qualidade de presidente do Clube de Jornalistas, e então a malta chegava e paravam os fotógrafos e dizendo, olha, 2 presidentes, porra. E estes foram os autores de um livro que fizemos a 7 mãos. Aqui falta um. Aqui falta... este é já o último, já não está a nossa... Já não está a Rosa Lobato de Faria. Faz. O Zé Fanha, a Luísa Beltrão, o João Aguiar, o Zé Jorge Letria e tal. Estes livros são sempre um bocado desequilibrados, porque são pessoas, mas têm umas partes bastante boas, foi as que eu fiz. Vá. A minha filha e a minha neta. E a minha filha e a minha neta. E eu aqui era romance do lar. Armado em papo seco. Então, isto... Muito obrigado. Pode ser. Vamos. Muito obrigado.
ficção. Muito obrigado. Chamo também a Manuela Leitão para se juntar até nós. Muito obrigado a todos por terem vindo. Muito obrigado. Para vocês. Para vocês. O Mário Zambujola vai estar agora disponível para os autógrafos na entrada. Jogava que era para irmos ao bar, porra. Não. Olha, Boa tarde a todos. Antes de ir, põe-me este aqui.